porque receia trair seu povo, sua família e seus amigos, sob a aplicação de torturas, onde um governante cuja entrega o inimigo exige, sob pena de represálias contra seu povo, só pode poupar sua nação de graves danos pela sua morte espontânea, o suicídio se enquadra tão fortemente no motivo de sacrifício que a condenação do gesto se torna impossível. Então, olha só. Esse camarada que foi um dos maiores cristãos do século XX, escritor de livros fantásticos, Bonhoeffer está dizendo assim: existem situações em que se matar não pode ser considerado uma coisa errada. Isso aí nos abre a possibilidade, é o que a gente vai ver semana que vem. Todo mundo que se mata vai para o inferno? Aí o senso comum diz assim: é claro que vai, porque lá na Bíblia está escrito que os suicidas não entrarão no reino de Deus. Mas por quê? Porque não deu tempo de se arrepender. O cara que bate de frente com a Scania, servo de Deus, fiel, mas cheio de mentira, de hipocrisia, deu tempo de se arrepender? Infarto fulminante. Calma um cadinho que eu tenho que... Não tem como. Mas voltando ao assunto aqui, no Brasil, muitos presos políticos do período da ditadura militar viram como única saída para a sua situação o suicídio. Era a única maneira de se livrar da tortura que iria os levar a denunciar amigos e parentes. E aí, nesse caso, o suicídio funcionava o quê? Como um recurso de fidelidade às suas próprias convicções. Existem registros de cientistas que se mataram para não colocar em risco a vida de outras pessoas com as suas descobertas. Há um caso famoso de suicídio de um cientista, Santos Dumont. Santos Dumont diz a história ou a lenda que quando ele soube que os homens estavam usando o avião que ele ajudou a inventar para jogar bombas sobre cidades, ele pegou uma gravata lá no hotel, na cidade do Guarujá, em São Paulo, e se matou. Existem outros exemplos de pessoas que preferiram morrer para salvar algumas pessoas que amavam ou alguns da sua pátria. Por exemplo, os pilotos japoneses, chamados de kamikazes. Sabiam que eles usavam capacete? Por que kamikaze usa capacete? Esses camaradas, por amor ao Japão, faziam voos para a morte com os aviões cheios de bombas. Eles lançavam o avião sobre os inimigos da sua pátria para defender as suas esposas, os seus filhos. No ano 70 depois de Cristo, os judeus, eles foram dispersos, eles fugiram dos romanos para uma fortaleza chamada Massada. Mais de 3.000 judeus se refugiaram nessa fortaleza construída por Herodes. E ali, do alto daquele monte, esses bravos judeus, eles resistiram aos romanos, presta atenção nisso, a pedradas. Resistiram jogando pedra contra o exército romano durante alguns meses. E depois desses meses de cerco, ao perceber que os romanos iam invadir a sua fortaleza, eles tomaram a decisão de coletivamente se matar. Eles consideraram esse ato mais digno
do que entregar as suas famílias para serem torturadas e abusadas e mortas pelo inimigo. Sétimo, são só 8. Sétimo lugar, por que as pessoas, assim como Judas, diante de uma situação complicada das suas vidas, elas resolvem retirar a própria vida, chamar a atenção para si. Como aí? Chamar a atenção para ela, mas se matando? Que valor tem isso? A tentativa de suicídio, gente, pode ser um grito de socorro. Pode ser um apelo do tipo: olha para mim porque eu estou aqui e ninguém me dá atenção ou a atenção que eu desejo. Muitos que se mataram, que foram embora dessa vida, antes de se matar, o que eles fizeram? Deixaram um bilhetinho. Deixaram um recado, dizendo mais ou menos assim: vocês vão ficar melhor sem mim. Eu sou um fardo para vocês. É melhor que eu morra. E aí, para acabar de destruir com a família, no final diz assim: eu amo vocês. O que é isso? Senão uma carência enorme de atenção e de amor. Poucas pessoas que se matam, preste atenção nisso. Pouquíssimas pessoas que se matam, na verdade, queriam se matar. Pascal, ele vai dizer assim: todos querem ser felizes, até os que vão se enforcar. A situação que o camarada está vivendo é tão complicada, é tão trágica, que ele acha que o que tem depois da vida é melhor do que ele está vivendo agora. E ele não consegue encontrar ninguém nesse mundo que possa mudar a situação dele, que possa ajudá-lo na sua dor. E muitas vezes ele não encontra, porque não tem ninguém perto dele para dar atenção. Porque não tem ninguém perto dele para ajudá-lo. Porque não tem ninguém perto dele para orar com ele, para orar por ele. Muitos que se matam, eles estão querendo é amor e atenção. E como não conseguem amor, atenção e carinho, eles acabam se matando. Oitavo e último lugar. Por que muita gente se mata? Vingança. Vingança. Muitas vezes um suicida tira a sua vida para ferir, punir e magoar outras pessoas. É uma forma de impor sobre o outro uma dor incurável. Na verdade, ele se mata pensando que está matando o outro. É como tomar veneno achando que o outro é que vai morrer. É assim que acontece com muitos cônjuges. Quando eles são abandonados, logo depois do abandono, eles se matam para que o outro que o abandonou carregue para todo sempre a culpa. Se matou porque eu deixei, agora eu tenho que carregar essa culpa o resto da vida. É assim que acontece com muitos filhos que não conseguem conviver direito com a educação que o pai ou a mãe lhe deu, não suporta aquilo e acaba se matando por causa do pai. Há um livro do Ricardo Gondim chamado É Proibido Proibir, que ele escreveu naquela época em que ele ainda dava para ler o que ele escrevia. Ele disse assim, ele diz naquele livro ali, ele conta de uma menina
que ele conheceu numa das Assembleias de Deus aí pelo Brasil, extremamente radicais. A menina tinha um cabelo enorme. Um dia ela foi lá escondida do pai e cortou um pedaço do cabelo. O pai quando ela chegou em casa e o pai viu aquilo, o pai deu uma surra enorme na menina. Ela pegou gasolina, jogou no corpo e botou fogo. Se matou para ferir o pai. Via de regra, essa vingança é aplicada a pessoas chegadas e íntimas. Ninguém se mata por causa de um estranho. Então, o que acaba de fato acontecendo é que os familiares tomam essa culpa para si. Mesmo que o suicida não tenha colocado a culpa na família, os membros da família ficam ali tentando vasculhar a própria mente, tentando descobrir o que foi que eles fizeram de errado, que levou a pessoa àquele gesto. A família fica buscando mentalmente alguma falha que tenha cometido contra aquele que tirou a própria vida. A família fica ali querendo entender, compreender que erro que eles cometeram, que levou a pessoa amada a fazer o que fez. Fica cheio de culpa. Ah, se nós tivéssemos feito isso. Ah, se nós tivéssemos feito aquilo. E fica para o resto da vida falando, ah, se. Um historiador chamado Plutarco, ele conta que na Grécia Antiga teve um fenômeno muito esquisito, muito estranho. Isso é fato, isso não é mitologia grega, isso aconteceu. Algumas jovens passaram a se enforcar. E rapidamente, olha só, essa prática se tornou moda. Virou moda se matar. E não havia nada nem ninguém que pudesse fazer algo a respeito. As autoridades, vai dizer Plutarco, elas pensaram em várias medidas para mudar a cabeça das jovens daquela sociedade, mas nada dava certo, elas continuavam se enforcando. Até que alguém propôs que as jovens que se matassem tivessem os seus cadáveres levados nus em passeata até o cemitério. Aqui na Grécia, jovem se matou, vai com o cadáver nu até o cemitério. Parou na hora. Acabou a prática do suicídio. Como que se explica isso? Essa pessoa, ela teve a percepção inteligentíssima de que as jovens que se matavam, elas fantasiavam a respeito da sua morte. Ou seja, elas ficavam imaginando como seria a reação dos amigos, a reação dos familiares, a reação dos conhecidos. E elas acreditavam que poderiam ver a reação dos vivos à sua morte. Você nunca pensou nisso? Quando eu morrer, será que fulano vai chorar? Quando eu morrer, como vai ficar as pessoas com quem eu convivo? No dia do meu velório, será que vai ser como? Fica imaginando. E como essas jovens não queriam passar vergonha com o corpo nu sendo levado ao cemitério, elas desistiram da prática absurda de se matarem. Então esse fato histórico nos mostra claramente o que, gente? As pessoas visualizam a sua morte. Elas imaginam o que os amigos que tanto a desprezam vão sentir quando souberem que ela morreu.
Então esse tipo de suicida, ele elimina a sua vida para ter o prazer de tornar real a sua fantasia de vingança. Na verdade, ele quer causar sofrimento ao outro que está perto dele. Gente, caminhando para o fim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Judas se matou. E Judas retirou a própria vida depois que ele vendeu a Jesus Cristo por uma ninharia. Vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Uma ninharia. Mas diz o texto que nós lemos que assim que a transação havia se completado, assim que Judas recebeu as moedas, diz a Bíblia que a consciência de Judas foi imediatamente despertada. Ele disse: que besteira que eu fiz, que insanidade que eu fiz, que loucura. Ele, naquele momento ali, ele se viu no inferno que ele mesmo criou. Ele foi atormentado pela sua própria mente por causa daquilo que havia feito. O dinheiro, que era tão especial para ele, a Bíblia vai dizer que ele era avarento. Era o apóstolo que tomava conta da bolsa porque era muito avarento. O dinheiro que era tão especial para Judas já não importava mais. Diz o texto que nós lemos: então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Diz a Bíblia que ele sentiu remorso. E remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento foi o que Pedro teve. E Pedro, por aqueles dias ali, perto dos de Judas, Pedro pecou de forma tão grave quanto o próprio Judas. Mas ele se arrependeu. Judas teve remorso. Porque se fosse arrependimento, ele não teria se matado. Porque no arrependimento, o pecador se volta para Deus. No arrependimento, o pecador busca o perdão de Deus. No arrependimento, o pecador clama por misericórdia. Enquanto que no remorso o que existe é uma postura introspectiva, egoísta, que não recebe graça, que não é curado. O remorso é aquele sentimento que gera mais culpa, que gera mais vergonha, que muitas vezes é uma infâmia insuportável. E certamente foi isso que aconteceu com Judas. E a dor foi tão intensa, tão forte, que ele não suportou. Diz o verso 5 que depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, ele retirou-se e foi enforcar. Só que aqui não é o último texto que fala de Judas. Sabe qual é o último texto bíblico que fala de Judas? Atos 1,18. Lá em Atos 1, Lucas vai dizer o seguinte: este homem adquiriu o campo com o preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Saiu tudo. Olha que coisa trágica. Judas foi uma figura tão trágica que nem sequer conseguiu se matar da forma como ele queria. As suas entranhas se derramaram. A sua vida e a sua morte foram tragédias grotescas
Jesus vai dizer sobre ele lá em Marcos 14, que sobre ele melhor fora que não tivesse nascido. Mas viveu uma situação tão trágica, tão complicada, e não soube administrar aquilo ali na sua mente. E o fim foi o suicídio. Alguém uma vez disse que a diferença entre a palavra sanidade e santidade é apenas uma letra, a letra T, que é símbolo da cruz. E por meio da cruz de Cristo, ou seja, do sacrifício substitutivo, nós temos santidade e sanidade. Irmãos, o que é que nos coloca no eixo na vida? O que é que traz sentido às nossas vidas? Por que nós não somos desonestos nesse mundo corrupto e desonesto? Por que nós nadamos contra a correnteza? Por que nós tentamos ser diferentes de tudo isso que nós temos visto aí? Por causa da cruz. Por que a gente não enlouquece? Por causa da cruz. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Ivênio. Depois eu vi outras pessoas falando sobre isso, mas a primeira vez que eu vi e me marcou foi com Ivênio. Ivênio disse assim: sabe por que Pedro não se matou igual Judas? Porque depois que ele acabou de negar Jesus e o galo cantou, diz a Bíblia que Jesus fixou nele o olhar. E aí ele diz: vocês acham que Jesus naquele olhar disse o que para Pedro? Não te falei, Pedro, que você ia me negar, seu miserável? Quem mandou você ser orgulhoso? Olha só o que você acabou de fazer. Se Jesus tivesse tido um olhar desse, Pedro teria o mesmo fim que Judas. Ivênio disse: aquele olhar de Jesus foi que sustentou Pedro durante aqueles 3 dias, até se encontrar com Cristo novamente. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: fica firme, não faz besteira não, eu estou com você. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Gente, o que muitas pessoas que se matam precisam é de um olhar de misericórdia, é de um olhar de graça, é de um olhar de amor. O que muita gente que vai retirar a própria vida precisa é disso. Nós precisamos olhar para as pessoas que se matam com um olhar igual que Cristo teve por Pedro. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Nós precisamos ter amor por elas. Existem muitas pessoas ao nosso redor. É que a gente não sabe, porque muita gente disfarça. Mas existe muita gente vivendo ao nosso redor vidas terríveis, que está vivendo em um desses 8 motivos que eu citei aqui, enfrentando situações complicadíssimas, em alguns momentos de grande agonia. Essas pessoas chegam a pensar na possibilidade do suicídio. Se nós soubermos disso, a gente precisa orar por elas. A gente precisa orar com elas.
A gente precisa ter um olhar de compaixão, de misericórdia, de ternura, que foi o olhar que Cristo teve para com Pedro. Por que Pedro não fez a mesma coisa que Judas? Porque teve alguém que olhou para ele, por ele, e dizendo: fica firme. É nosso dever ajudar a essas pessoas a carregarem os seus fardos, quando esses fardos ficam pesados demais para elas carregarem sozinhas. Então nós precisamos de sabedoria, de percepção, de graça, de muita graça para ajudar essas pessoas. A vida não consiste. Nós sabemos disso. A vida não consiste apenas nesse breve percurso entre o berço e a sepultura. Existe uma dimensão transcendental da vida. Aquele sepulcro frio não é o nosso destino final. A nossa existência não se finda com a morte. Como disse Paulo, se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos as mais infelizes das criaturas. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode ser que você nunca tenha pensado nisso, porque você nunca passou pela situação que uma pessoa que se mata passou. Nós precisamos ter misericórdia, piedade, amor por essas pessoas. E quando nós soubermos que alguém deu um grito de socorro, é nosso dever ir ajudá-las. Certamente que não foi por acaso que Jesus passou por Pedro naquela hora. Fica firme, meu irmão. Fica firme. O que muitas pessoas desesperadas precisam é dessa palavra. Fique firme. Porque o momento terrível pelo qual você passa, vai passar. Que Deus nos ajude a termos disposição, coragem, sabedoria para ajudar essas pessoas. Amém.